Olá, eu sou o professor Marcelo e no encontro de hoje nós vamos estudar um pouquinho os triângulos, a começar pela sua classificação. Existem duas formas de a gente classificar os triângulos. A primeira é com relação aos seus lados. Vamos ver. Com relação aos seus lados, nós temos três tipos de triângulo. Esse primeiro é o triângulo equilátero, que tem a propriedade de possuir os três lados iguais. Eu fiz essa construção utilizando o auxílio de um compasso, que está aqui de tracejado. Então veja que as distâncias de A até B e de B até C são idênticas. Esse nome equilátero, ele vem do latim. O prefixo equi significa igualdade. Então, látero, lados, equi, igualdade, lados iguais. Um segundo triângulo é o triângulo escaleno. Ele recebe esse nome porque ele tem a propriedade de possuir os três lados com medidas diferentes. Então, ao contrário do equilátero, as distâncias de A até C são diferentes das distâncias de C até B, que também é diferente da distância de B até A. O nome escaleno, que também é esquisito para a gente, ele vem do grego, da palavra skalenos, que significa desigual. A terceira classificação de triângulo com relação aos lados é o triângulo isósceles. Ele tem a propriedade de possuir dois dos seus lados de mesma medida. Aqui nós vemos o desenho do compasso contemplando a letra A e a letra B. Com isso ele garante que de A até B e de B até C nós tenhamos esses dois lados com a mesma medida. Essa palavra isósceles, que também é esquisita, ela veio do grego. Ela junta duas palavras gregas, iso, que quer dizer o mesmo, e skelos, que quer dizer perna. Então, no caso, duas pernas iguais. Agora nós vamos ver como que se classificam os triângulos com relação aos seus ângulos. Vamos lá. Com relação aos seus ângulos, nós encontramos também três classificações. A primeira e muito conhecida é o triângulo retângulo, que é um triângulo que possui um ângulo de 90 graus, como vocês podem ver aí na figura. O nome triângulo retângulo refere-se exatamente ao ângulo reto, que é o ângulo de 90 graus. Numa segunda classificação, nós vemos o triângulo obtusângulo, que tem como propriedade possuir um ângulo maior do que 90 graus. Então aqui nós fizemos uma referência ao ângulo de 90 graus. Repara que neste ponto do triângulo, neste vértice, o ângulo ultrapassa 90 graus. E só existe um deles que ultrapassa 90 graus. A terceira classificação com relação aos seus ângulos é o chamado triângulo acutângulo. Ele tem a propriedade de possuir os três ângulos menores do que 90 graus. Então, neste exemplo aí, nós colocamos um triângulo que possui, num dos seus vértices, 75,4 graus, no outro 64,07 graus e no outro 40,53 graus. Ou seja, nenhum deles é igual nem maior do que 90 graus. Agora que nós já vimos os tipos de classificação dos triângulos, vamos pensar neste problema aqui. Num triângulo, as medidas de dois de seus ângulos internos são 72 graus e 81 graus. Qual é a medida do terceiro ângulo interno? Então vamos começar a nos inteirar sobre o triângulo. Primeiro, triângulo, já que hoje nós estamos vendo formação das palavras, a palavra triângulo também é a junção de outras duas. Tri, que significa três, e ângulo, que significa esse ângulo que a gente já viu em encontros anteriores. Então é a figura plana que possui três ângulos, tá? E aqui ele está falando de ângulos internos. A palavra interno remete a gente a alguma coisa dentro, tá? Então os ângulos internos de um triângulo são esses três que estão aqui dentro. O triângulo também possui três vértices, que são exatamente esses pontos que ficam no encontro
dos lados. Tá? Então nós temos 3 vértices, eu vou chamar de ABC, e também temos 3 lados. O lado AC, a gente costuma representar o lado pela letra onde ele começa e pela letra onde ele termina, por isso que a gente dá o nome para os vértices. Esse aqui é o lado BC, com um tracinho em cima, que significa segmento. Tá? Isso aqui é só um segmento de reta, porque começa num ponto e termina no outro. E esse terceiro lado é o lado AB. Neste problema, nós não estamos interessados com o lado do triângulo, mas eu estou apresentando para vocês, tá, o que são vértices, o que são lados e o que são ângulos internos. Então ele informou para a gente 2 de seus ângulos internos. Eu não construí essa figura com as medidas corretas, tá? Então a figura é meramente ilustrativa. Então eu vou posicionar esses ângulos, não necessariamente corresponde à abertura que está no desenho. Então vamos dizer que aqui seja 72 graus e que aqui seja 81 graus. E eu quero descobrir quanto mede o ângulo que não foi informado. Então aqui nós vamos fazer um trabalhinho com um triângulo que eu recortei no papel e pintei os 3 ângulos dele, cada um com cores diferentes. E eu quero saber se, colocando um ângulo do lado do outro, se acontece alguma coisa que a gente já conhece. Neste trabalho eu vou acabar destruindo o triângulo que eu fiz. Eu vou tirar os 3 ângulos aqui. Vou apenas separá-los, tá? Um ângulo aqui. Vou dividir esses outros 2. E agora o trabalho vai ser colocá-los um do lado do outro, para a gente ver o que acontece. No encontro que nós falamos de ângulos, nós utilizamos uma circunferência, onde ela representa uma volta inteira, e a gente já viu que era de 360 graus. Quando a gente dobrava no meio, a gente ficava com metade de 360 graus, que é 180 graus. Então aqui eu posso medir figuras que têm uma abertura de meia volta. E parece que é isso que está acontecendo com o nosso triângulo. Eu vou posicionar novamente os 3, um do lado do outro, só que agora com o nosso círculo embaixo. E aí vocês vão reparar que os 3 ângulos juntos, eles têm o mesmo que meia volta. E aí eu peço que você faça essa experiência na sua casa, porque pode ser que aqui pelo vídeo pareça meio esquisito, ou vocês fiquem achando que eu roubei de alguma forma, né? Não roubei não. Faça na sua casa e veja que vai dar exatamente meia volta. Você pode utilizar também uma linha reta qualquer, e você vai perceber que esses 3 ângulos de um triângulo têm exatamente 180 graus. Então é isso que vai ajudar a gente a resolver o problema. Por quê? Se eu conheço já 2 ângulos e só falta um terceiro, qual é a estratégia que eu uso? Eu faço a soma desses 2 ângulos, 72 mais 81, aqui vai dar 3, 8 e 7 vai dar 15, 153 graus. E aí quanto falta para chegar em 180? Eu faço 180 menos 153 graus. O resultado aqui vai ficar 7, vai ficar 2, vai ficar 0. Então este terceiro ângulo aqui que está faltando, ele mede 27 graus. Então não se esqueça mais disso. Quando você somar os 3 ângulos internos de um triângulo, o resultado é sempre o mesmo, 180 graus. Agora acompanhe este problema. Calcule o valor do ângulo externo do triângulo abaixo. Ele está falando agora de ângulo externo, ao contrário do problema anterior que era ângulo interno. Ângulo interno lembra dentro. Ângulo externo, a palavra externo, lembra alguma coisa fora. Então vamos ver o que é exatamente um ângulo externo do triângulo. Aqui na figura, 35 graus é um ângulo interno, está dentro. 50 graus é um ângulo interno, também está dentro. E aqui onde está o x é o que ele quer saber, o ângulo externo. O ângulo externo,
ele é formado quando você estende um pouquinho um dos lados, e aí este ângulo que forma entre o lado que foi prolongado e o outro lado é chamado de ângulo externo. Então, no triângulo, qualquer triângulo, nós temos 3 ângulos externos. Por exemplo, eu poderia também puxar esse lado BC um pouquinho mais e eu formaria um segundo ângulo externo aqui. Da mesma forma que eu poderia também, deixa eu tirar a letra B um pouquinho mais para cá, eu poderia também esticar um pouquinho mais também o próprio lado BC, e este seria o terceiro ângulo externo. Tá? Como que eu chego no valor de um ângulo externo? Então, mais uma vez, a gente tem que recorrer do nosso encontro anterior que a gente falou de ângulos. Tá? Repara aqui uma coisa, eu também não conheço esse ângulo interno aqui, que eu vou chamar ele de A. Mas, se você olhar a formação da figura, o X que eu quero descobrir mais o A, eles estão dando meia volta também. Ou seja, um ângulo externo somado com um ângulo interno vizinho dele tem que dar 180 graus. Eles são suplementares. A gente viu isso no encontro passado também. Suplementares são 2 ângulos que somados tem que dar no 180 graus. Então, se eu descobrir o A, fica fácil eu saber quem é o X. Porque depois o A mais o X tem que dar 180 graus e a gente descobre. Então vamos usar essa estratégia primeiro e vamos ver quanto que dá o ângulo A. 35 mais 50, tá até fácil, dá para fazer de cabeça, mas eu vou fazer a conta aqui. Vai ficar 5, vai ficar 8. 85 graus. Para chegar no A, 180, parece um número mágico para triângulos, né? 180 graus menos 85, aqui vai dar 5 e aqui vai dar 9. Então, este ângulo A mede 95 graus. Agora, usando a informação de que A e X são suplementares, é só fazer o quê? 180 graus menos o ângulo A, que é 95 graus. E eu vou chegar no valor 5, e aqui vai ficar 8, 85 graus. Então, o nosso x é igual a 85 graus. Acontece que tem uma propriedade aqui que vai ajudar bastante, principalmente na hora que você for fazer exercícios. Por quê? Todo ângulo externo é resultado da soma dos 2 ângulos internos que não são o seu vizinho. Então, se você somar 35 graus mais 50 graus, isso tem que dar exatamente aquele ângulo externo que não é o vizinho deles. Então, ó, 50, 3 mais 5, 8. 85 graus. Chegamos no mesmo valor. Você deve estar se perguntando, como assim, professor? Como que isso aqui dá certo, né? Somando os 2 ângulos que não são vizinhos a ele. Então vamos ver por quê, ó. Se eu somar o ângulo A, vamos dizer que eu ainda nem conhecia. O ângulo A mais o ângulo B seria esse de 35 graus, mas não vamos usar agora números. Mais o ângulo C, isso é a soma dos 3 ângulos internos do triângulo. Tem que dar 180 graus. Se você somar o ângulo A mais o ângulo X, então o ângulo A mais aquele ângulo X, também tem que dar 180 graus. Se tem que dar aqui 180 graus e aqui também, significa que o A mais o B mais o C tem que ser a mesma coisa que o A mais o X. E aqui nós vamos lembrar das equações, das balanças. Então eu tenho um A de um lado, eu tenho um A do outro. Eu posso tirar um A de lá e também posso tirar um A daqui. Tá? Eu estou tirando o mesmo peso, um de cada lado das balanças. E o que sobrou? Sobrou que B mais C
é igual a x. Exatamente o que a gente fez, ó. B mais C tem que dar x. Nós usamos só as letras para comprovar que isso aqui é válido para qualquer triângulo. Não é uma coincidência do nosso exercício, é uma propriedade. Então isso aqui vai ser muito útil para vocês resolverem exercícios onde precise do cálculo do ângulo externo. Se você ficou com alguma dúvida ou quer enviar alguma sugestão, deixe aí nos comentários ou entre em contato pelas nossas redes sociais. Professor Marcelo agradece demais a sua visita e até nosso próximo encontro.